Muito bem. Eu quero então começar respondendo as perguntas que foram colocadas aí pelo YouTube, tentar pelo menos respondê-las. A primeira pergunta que chegou diz assim: na disciplina bíblica, ainda existe o tempo de 6 meses em que a pessoa em disciplina fica de banco, sem poder participar das atividades da igreja? Vamos lá. A gente tem falado que disciplina é um processo, né, que vai culminar, se não houver arrependimento, em exclusão. Quando há a exclusão, ok? A pessoa pode vir a se arrepender e ser readmitida como membro? Sim, ela é readmitida como membro, e aí isso está no. E aí eu vou trazer o que está de acordo com o documento da igreja, o regimento interno da igreja. A pessoa é readmitida como membro, ok? E há um processo, sim, de 6 meses, caso seja alguém que ocupe alguma função na igreja, né, seja de diretoria, algum ministério, que ocupe a liderança de algum ministério, obviamente, vai precisar ter um período, e esse período estipulado pelo regimento interno é de 6 meses, para que a pessoa, então, se reintegre à função ministerial que ela exercia, ok? Acho que é isso, talvez seja isso a dúvida. Quando há, no processo de disciplina, né, então, de repente, deixa eu ver quem que eu vou pegar para Cristo hoje. A Valquíria. Veio a Valquíria. Então, a Valquíria é líder do ministério, sei lá, do ministério X da igreja. É líder de um ministério da igreja. Aí ela comete lá algum tipo de pecado, é confrontada, né? E de repente a irmã Rose percebeu, foi lá, conversou com a Valquíria, né? Mostrando para ela o sentido que ela deveria tomar. Ao arrependimento, como a gente falou, morreu o assunto. Ao acompanhamento ali, né? Aí numa igreja madura, onde há crentes maduros, né, a irmã Rose vai fazer este acompanhamento ali, abençoando, ajudando ali a irmã Valquíria a largar este pecado, né, a lançar fora este pecado. Não houve arrependimento, a irmã Rose vai chamar 2 ou 3 testemunhas, né, pessoas fiéis a Deus, pessoas maduras também, para irem confrontar a irmã Valquíria. Ouviu? Morreu o assunto, ao acompanhamento, sempre. Se não ouviu, vai ser tratado como questão da igreja, ok? E aí chega o passo da exclusão. Se não chegar ao passo da exclusão, como ela é alguém que está na liderança, cabe à irmã Rose, né, que está fazendo esse tratamento, né, como é alguém que é líder, comunicar o pastor da igreja. Pastor, olha, está acontecendo isso e isso, mas a irmã está arrependida, está sendo tratada, ok. A liderança da igreja, né, no caso, então, vai chamar a irmã, conversar, olha, irmã, está assim, está acontecendo assim, 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 vamos tratar. Se é uma coisa, e aqui duas distinções que a gente precisa fazer. Se é um pecado que não se tornou público, aí eu, como pastor, vou fazer essa avaliação, se isso vai ferir o testemunho da igreja, esse pecado que está sendo tratado, se vai ferir o testemunho da igreja ou não. Se é uma coisa que não vai ferir o testemunho da igreja, eu posso sim, vamos tratar, a irmã continua na liderança e a gente vai tratar isso, havendo esse acompanhamento. Se é uma coisa que se tornou público e notório, não tem como a gente ter este mesmo procedimento. Então, existe aí a questão do bom senso que Deus nos deu. Deus nos deu cérebro para pensar, para agir com bom senso. Então, se é algo que se tornou público e notório, aí, infelizmente, o tratamento será diferente. Irmã, olha, teremos que desligá-la por causa disso, disso e disso, mas sempre com amor, e vamos tratar no sentido de reintegrar novamente essa pessoa. Sempre é esse o desejo. Não sei se eu consegui responder aí. Então, a pessoa que fez essa pergunta aí no YouTube, eu não lembro mais quem foi que fez ou deixou de fazer, mas espero que eu tenha conseguido responder a contento. Pois não, irmã?
Esse ferir o testemunho da igreja é quando você... deixa eu ver se eu consigo explicar. Quando você faz algo que envolve toda a igreja, ou é qualquer tipo de... Entendeu a pergunta? Sim, quando a gente fala quando eu usei essa expressão ferir o testemunho da igreja, é quando um pecado se torna público, a ponto, por exemplo, aquele ponto de 1 Coríntios 5, que Paulo vai dizer, vocês estão aí aceitando algo dentro da igreja, que nem entre os gentios, nem entre os pagãos se ouve falar tal coisa. Então veja, não teria como tratar aquele homem no particular, uma coisa que se tornou pública. Então é nesse sentido, né? Fere o testemunho da igreja aos outros. Uma igreja madura, e a Bíblia vai... agora me fugiu o texto, a referência específica, mas diz que o amor, né, a igreja deve ter uma maturidade ao ponto de o amor ser capaz de cobrir uma multidão de pecados. Deus nem sempre te pune, não vai te punir sempre por todos os seus pecados, porque a gente peca todo dia. Imagina se todo dia Deus fosse te punir. Então, por que a gente tem que fazer uma caça a pecados? Ficar caçando pecados? Não é essa a função da igreja. Então, é nesse sentido que eu falo, né, no sentido mais amplo, do pecado tomar tal proporção que se torna público. E que as pessoas de fora da igreja sabem, é notório, é público, não tem como, né? Então precisa ter tomadas as medidas necessárias, tá bom? Outra pergunta que veio é relacionada a Tiago capítulo 5. Deixa eu abrir aqui para a gente ler. Tiago 5, mais especificamente, é o versículo 16, que a pessoa está se referindo aqui, né? A pergunta é: o que significa confessar os pecados uns aos outros e orai? O versículo 16 de Tiago 5 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Qual é o contexto aqui que Tiago está escrevendo? Sobre enfermidade, né? Se você olhar o versículo 14... vai dizer, alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração, não o óleo, a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. É o Senhor quem cura, não é um curandeiro. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. O que Tiago está expressando aqui? E há outros textos na Bíblia que nos dão esse respaldo, de que há sim pecados que podem ser consequência de pecado. Não é toda doença que é consequência de pecado, né? Eu estou com uma gripe, é pecado, está com pecado na vida. Mas há pecados que são consequência há doenças que são consequência de pecado. Lembra de Paulo, 1 Coríntios 11? Olha, porque vocês estão tratando a ceia desse jeito, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que até já morreram. Então, há sim doenças que são consequência, sim, de pecado, e é isso que parece que Tiago está tratando aqui, ok? Se houver cometido pecado, esses serão perdoados. E aí, entre o versículo 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para que sejam curados. Então, aqui a questão que está tratando, e o que a gente pode trazer uma aplicação desta confissão uns aos outros, é de eu ter alguém a quem prestar contas. É eu ter tal liberdade de que eu pequei, eu tenho essa consciência diante de Deus, a primeira pessoa que eu afligi, que eu atingi é Deus. Todo pecado atinge em primeira instância a Deus. Então eu vou suplicar o perdão a Deus, mas eu devo ter alguém para me ajudar nesse processo de cura, nesse processo de libertação desse pecado, enfim, para que haja a cura, se a questão da enfermidade estiver ligada a um pecado, que pode acontecer.
Pode acontecer. Então eu preciso ter alguém com quem trocar figurinhas, com quem trocar ideias, alguém que vai me ajudar neste processo de restauração. Então o contexto aqui é de enfermidade, onde eu vou confessar este meu pecado a um outro irmão maduro, uma pessoa madura na fé, que vai me ajudar neste exercício de oração. Orar um pelo outro, né? Veja que o fundamental aqui sempre é oração. Alguém de vocês está doente, chame os presbíteros, e aqui me salta aos olhos, né? Chame o presbítero ou os presbíteros, chame o pastor. Pastor não tem bola de cristal para adivinhar que você está doente, que você está enfermo, que você está com alguma aflição na alma. E hoje a gente vive uma geração de pessoas afligidas na alma. A gente vê aí depressão aumentando de forma avassaladora, síndrome do pânico e tantas outras síndromes psicológicas que têm afligido as pessoas. E o pastor, por mais que veja os sinais, ele não tem bola de cristal. E o texto fala, chame, tá? Não fique esperando não, chame. Chame o presbítero e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a continuidade do texto diz, a oração da fé. A oração. E aí, o versículo 16 vai dizer que deve orar uns pelos outros. Isso está dizendo que não é uma pessoa exclusiva que tem este poder, esta autoridade de orar para a cura de um enfermo. Todo crente tem essa autoridade. Todo crente deve orar um pelo outro para que haja cura, né? E nós oramos sempre aqui, né? Quando se coloca uma necessidade nessa área, nós expressamos aqui, colocamos diante de Deus, mas que seja feita sempre a vontade de Deus. A nossa vontade é a cura, mas nós não sabemos quais são os planos de Deus para a vida dessa pessoa. Então, confessar os pecados tem esse sentido aí mais restrito, né, com relação a pecados não confessados, pecados que podem sim estar sendo, pode gerar uma enfermidade, mas numa aplicação mais ampla, a gente poderia dizer sim, que a gente precisa ter, independente de pecado ou não pecado, a gente precisa ter alguém em quem a gente confie de fato, para compartilhar da nossa vida espiritual. Alguém que esteja ali em oração com a gente. Talvez seja o seu marido, sua esposa, um amigo íntimo, uma amiga íntima, né? O pastor, quem sabe, enfim. Mas a gente precisa ter isso, né? O pastor precisa ter isso. O pastor precisa ter companheiros de luta. A gente precisa. Então, num sentido mais amplo, esse confessar é ter alguém com quem você compartilhar também tanto alegrias quanto também tristezas. Tem outras duas perguntas aqui que estão bem relacionadas, por isso eu coloquei elas juntas aqui. Diz assim, se o membro não aceita a correção da igreja local, ela segue para a mesma regra de fé e doutrina em outra igreja, ou depende de uma carta de transferência? Vamos lá, deixa eu colocar aqui por partes. Primeiro, se o membro não aceita a correção da igreja local, está demonstrando falta de arrependimento. E a gente viu que a única coisa que, nesse processo de disciplina, deve levar à exclusão é a falta de arrependimento de um pecado. E uma vez que a pessoa não aceita a correção, está se demonstrando rebelde contra a palavra de Deus, contra aquilo que a igreja, sob a autoridade divina, está colocando. Então, a pessoa está sendo rebelde, isso é pecado, e, portanto, ela vai ser desligada. Houve o desligamento, aí vamos dizer, a pessoa não aceitou a correção da igreja local, eu vou ir para outra igreja, vá. Segue, e é uma igreja, né, no nosso caso, uma igreja batista, a mesma regra de fé e prática, e chega lá, vou usar aqui a expressão do
da pergunta, né? Se depende de uma carta de transferência. Como que a gente vai dar carta de transferência para alguém que foi desligado, não é mais membro? Tá? Aí aqui entra o que eu acho que é uma parte de ética pastoral. Entra alguém aqui na igreja, começa a conviver com a gente e vem de outra igreja. Qual é a minha prática? Eu vou conversar, obviamente, com as pessoas, né, o porquê, quais as razões que estão vindo para a nossa igreja, o que levou, o que os trouxe à nossa igreja. Okay? A pessoa vai dar. Aí eu ouvi um lado da moeda. Mas se há uma outra igreja envolvida, eu, como pastor ético que tento ser, vou buscar o outro pastor para saber o outro lado da moeda. Olha, tem os irmãos, o irmão fulano, assim, 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 está congregando aqui conosco, o que está acontecendo? Ah, ele foi, aí vem a surpresa, de repente, olha, esse membro foi excluído aqui da nossa igreja. Opa, sinal de alerta. Aí eu vou receber um membro excluído na minha igreja? Não, peraí, vá se reconciliar com a sua igreja. Vá se retratar com a sua igreja. Se você não se arrependeu, não serei eu que vou te aceitar aqui. Então entra uma questão de ética pastoral aqui, no meu ponto de vista. Pelo menos essa é a forma que eu trataria um caso como esse, trato um caso como esse. A gente vai tratar dessa forma. Não há como dar carta de transferência, porque não é membro mais da nossa igreja. Carta de transferência é quando, por exemplo, a pessoa sai da nossa igreja, de repente mudou para um outro local, e lá ele encontra uma boa igreja, uma igreja identificada, mesma regra de fé e doutrina e prática, e aí a igreja lá, né, vai solicitar, então, a carta de transferência para nós. Não havendo nada em contrário, a igreja vai, então, conceder esta carta de transferência. E aí a pessoa é recebida como membro, então, nesta outra igreja, nessa igreja de mesma regra de fé e prática da nossa. Pois não, antes, irmão Giovanni, já vi que eu não vou continuar a aula de hoje, mas vamos lá. É aí que é onde eu acho que entra aquela questão que acho que Paulo que fala de não ser árbitro de si mesmo, né? Porque eu me colocando como árbitro, que eu quero ser juiz de mim mesmo numa situação que eu criei, envolvi uma igreja, agora envolvo uma outra, né? E coloco assim, aí eu falei até para a Cátia, como é duro para o pastor tomar essa atitude, né? Então, assim, o peso, a carga, por conta de eu querer eu mesmo ser o juiz de mim mesmo e me colocar numa posição de que não, eu estou certo, eles estão errados. Exatamente. Então, como eu já falei algumas vezes aqui, são decisões que doem. Não é fácil você chegar no processo, você faz todo o processo de disciplina, enfim, tudo certinho, e chegar ao ponto de exclusão. Ou, de repente, pessoas como diz aqui, né, o membro que não aceita a correção. Né, isso é duro. Você quer trazer a restauração, quer trazer de alguma forma o sentido de levar a pessoa ao arrependimento, mas a pessoa não quer. Isso dói. Isso dói demais, mas precisa ser tratado. Então, nessa questão aqui, o membro não aceita a correção. É uma demonstração de rebeldia contra a igreja, contra a palavra de Deus. Rebeldia é pecado. A Bíblia mostra claramente que rebeldia é pecado. É uma demonstração, então, evidente, né, se eu estou não aceitando a correção, é uma evidência de que eu não estou arrependido. Então, a igreja precisa chegar ao ponto, infelizmente, da exclusão. Se houve a exclusão, não tem como haver carta de recomendação, carta de transferência para uma outra igreja. A igreja que aceita, a igreja que arque, a igreja que aceitou esse membro excluído de uma outra igreja, ela que arque com as consequências. Parece que não, mas há consequências. Tá? Então, entra aí a questão de ética pastoral. E está ligado a outra pergunta, e eu já passo a palavra para o irmão Anderson, que diz, quando a pessoa é excluída de uma igreja, ela pode ser membro de outra? Poder? Pode. Eu pergunto, é ético?
Poder pode. Se chegar alguém aqui, em nossa igreja, foi excluído de uma outra igreja, a gente pode receber como membro? Até pode. Mas seria ético da parte do pastor, pensando às vezes simplesmente, opa, um dízimo a mais, uma pessoa a mais, ou coisas desse tipo. E se tem uma coisa que eu não tenho problema é com relação a isso. Eu tenho que tomar cuidado, porque senão o irmão Salvador vai sair da igreja, e a conta dele é recheada, o dízimo dele é um dizimão. Olha, eu não tenho essa preocupação, porque Deus tem se demonstrado fiel, e Ele continua suprindo. Ao longo desses 6 anos, pessoas saíram, infelizmente, da nossa igreja, muitos ainda vão sair ao longo do tempo, mas, gente, é maravilhoso ver como Deus vai suprindo. Estou falando aqui simplesmente em relação material, mas em relação de pessoas. Sai 1, entra 3. Sai 2, entra 6. Enfim, Deus abençoa. As formas como as pessoas saem, cada um dará conta de si mesmo. Isso é fato. A forma como saíram, se foi uma forma de sair pela... Eu sempre aconselho, as pessoas que vêm falar que estão indo para outra igreja, sempre aconselho a sair pela porta da frente. Já teve pessoa que não me ouviu e saiu pela porta dos fundos mesmo. Então, a gente sempre recomenda, quer fazer o processo certo? Vamos fazer assim, vamos por aqui. Se você fizer assim, vai dar tudo certinho, me ouve. Só que aí entra na questão que o irmão Giovanni falou. A gente querer se achar o dono da razão, o dono da verdade. Eu estou certo e toda uma igreja está errada. Eu estou certo e a decisão que a igreja tomou está completamente fora da palavra. Eu que estou dentro da palavra. Eu estou sendo rebelde, mas eu que estou dentro da palavra. Que negócio é esse? Olha a inversão de valores que acontece. Então, essas duas perguntas estão bem relacionadas e entra essa questão, como eu falei, da ética pastoral. A pessoa excluída, ela pode ser membro de outra igreja? Aí é cada igreja que vai tratar. Estou falando da forma como eu trato. Eu não recebo. A gente vai encaminhar, direcionar essa pessoa a reconciliar-se com a sua igreja primeiro. Se ela achar que deve fazer parte da nossa igreja, depois de haver se reconciliado com a outra, aí, vem cá, vamos fazer todo o processo de reestruturação, e aí a igreja que aceitou de volta, houve perdão, houve o período lá aí cada regimento interno vai dizer uma coisa. Se é o período de 6 meses, a pessoa vai ficar lá 6 meses, demonstrando que houve genuíno arrependimento. E se ainda assim achar que deve fazer parte da nossa igreja, aí pode haver o processo de carta de transferência. Esse é o jeito ético de se tratar essa questão, pelo menos assim penso eu. Então, essas eram as questões aqui que foram colocadas. Espero que eu tenha conseguido responder aí de forma saudável. Irmão Anderson. Bom dia, paz, igreja. Amém. Pastor, o senhor falou muito bem, e era o ponto que eu queria tocar também, Já saí de algumas igrejas, mas sempre pela porta da frente. Quando assim foi me referido e esquecido dentro da igreja, porque às vezes a disciplina, ela não faz de primeiro uma acariação entre a verdade e a mentira levantada sobre uma pessoa. A irmã expôs aqui no último culto muito bem. E sobre a minha pessoa, sobre a minha família, nós passamos 2 anos no banco de uma igreja, quietinhos. E para mim foi um momento ímpar, que Deus me deu crescimento espiritual, Paulo diz na carta do Coríntios, capítulo 2, sobre o leite, Alguns eu tenho que ainda dar leite, tratar como criança. E a Bíblia também refere sobre esses pequenos, essas crianças que não querem crescer, como carnais e não espirituais, porque Paulo diz que não pode tratar com estes casos espirituais, porque eles não estão ainda prontos ou preparados, não querem estar preparados, E tem que falar como
uma pessoa carnal para que ele entenda, né? E eu passei 2 anos ali sentado, não sabia o que estava acontecendo, não fui atrás da fofoca que se levantou contra a minha pessoa. Eu era diácono, né? Diácono, diaconisa. E eu fiquei ali 2 anos. 2 anos na presença de Deus. Não me afastei de Deus pela questão. Não me afastei da comunhão pela questão. E acredito que quando eu fui saí pela porta da frente, porque sem nenhum impropério com ninguém, sem nenhum problema. E aí Deus abençoou mais ainda a minha vida espiritual, porque eu não quero ser mais um crente carnal, eu não quero ser mais um menino na fé, né? Eu preciso desse amadurecimento espiritual que Paulo fala aqui, né? Muitos saem de dentro de uma doutrina, de uma igreja, e não percebe a rebeldia que está cometendo e pensa que quem está errado é o pastor, é a igreja, e quem está certo e é amável, e este sim é um pastor, é uma igreja, é aquele que recebe. Só que um dia um mestre, conversando com ele me disse que muitos membros se esquecem de um detalhe, que quando ele sai de dentro de uma igreja com problema, em pecado, ele esquece que quando ele vai chegar numa dessas igrejas, e tem muitas igrejas da porta larga, né? Que ele não se interessa com a maturidade espiritual do cristão que está recebendo, e sim somente com o lado carnal, que pode ofertar, pode dizimar, é um número a mais, né? Por isso que existem aí muitas denominações com 3.000 membros, 4.000 membros, né? E uma fala de um mestre falou uma vez para mim assim, que a igreja batista, a tendência é diminuir o número de membros, porque ela prega e procura pregar a verdade, viver aquilo que Cristo viveu, né? Ou seja, aquilo que me exorta, eu não quero, não é satisfatório para mim, não promove o meu ego, e sim me diminui, né? Aí a Bíblia diz que diminua eu, né? E que Cristo cresça em mim, e muitas vezes é o contrário, né? Aí eu quero somente ler aqui, e às vezes nós como membros da igreja, eu me coloco na posição de membro, nenhuma outra posição eu me coloco lendo essa carta, e eu olho muito para o meu coração, porque na ceia há um dito, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? E nós, às vezes, como membro de uma igreja, membro de um corpo de Cristo, nós não sabemos como é que eu devo me examinar. E Paulo diz, né? Paulo explica muito bem isso. Aí diz assim, a carta de Coríntios, de 1 Coríntios, capítulo 3. E também há um crescimento na igreja. Às vezes a igreja não cresce e os membros não sabem por quê. Aí os membros culpam o pastor. Quando não o pastor, o ministério de louvor. E o último que ele vai culpar é ele mesmo, o próprio membro. Aqui diz assim, ó, capítulo 3. As divisões na igreja. Irmãos, não lhes pude falar como as espirituais, mas como as carnais, como as crianças em Cristo. Dei-lhe leite e não alimento sólido, pois vocês não estão em condições de recebê-lo de fato. Vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Então é uma pergunta, né, que Paulo faz para o corpo de Cristo, né? Se não procura as coisas espirituais e sim as carnais, o que está acontecendo no seio da igreja? E às vezes um membro excluído, ele não para pensar nisso também, nem às vezes a própria igreja vê esse membro excluído como uma ofensa para a igreja. Não é, sim. É porque a igreja precisa evoluir, há uma necessidade de pregar o evangelho lá fora. E como é que eu vou pregar o evangelho lá fora? Estando bem aqui dentro. Como é que eu posso querer ser pastor numa igreja? E Paulo vai dizer isso, se eu não me engano, em Timóteo. Primeiro eu tenho que ser pastor na minha casa, e não sim, inverter os valores. A qualificação que ele dá, sim, né? Sim. Muito bem. Mais perguntas chegando aqui. Eu vou só, já aproveitando que eu estou fazendo aqui esse tempo de perguntas e respostas. Pergunta aqui da irmã Ana Prado. Tá? Eu estou falando porque está identificado aqui no YouTube, ok? Então, não tem como... qual o pecado que exclui uma pessoa da igreja? Gente, isso está dentro da lição que eu pretendia dar hoje. Não existe uma lista.
olha, esses pecados aqui são para exclusão, esses pecados aqui não são para exclusão. Não existe isso. O que existe para exclusão, falta de arrependimento. Independente do tamanho do pecado, seja qual for o pecado, nesse processo disciplinar. Houve arrependimento na primeira instância, acabou. Não houve arrependimento, vamos para a segunda instância, 2 ou 3 testemunhas. Houve arrependimento, morreu o assunto. Não houve arrependimento, vai trazer a igreja. Houve arrependimento nessa instância, morreu o assunto. Não houve arrependimento, nos dizeres de Jesus, considera-o como gentil e publicano, ou seja, alguém fora da comunidade. Nos dizeres de Paulo, entregue a Satanás. Nos nossos dizeres, exclua da igreja. É isso, tá? Esse é o processo, esse é o procedimento. Não tem uma lista. Esse pecado, né? Então, adultério é exclusão. Mentira não é exclusão. Não tem isso, não tem uma lista. É falta de arrependimento, né? É impenitência, é que vai levar, infelizmente, à exclusão. Houve todo o processo, todo o procedimento correto, não há o arrependimento ao final, então precisa haver a exclusão. Então não há uma lista, né? Não tem como eu falar uma lista, né? Esse pecado é para exclusão, esse pecado não é. Isso eu acho que essa pergunta, a demanda dessa pergunta é por conta da forma como normalmente é tratado. Normalmente é tratado assim. Parece que tem mesmo uma lista, mesmo que invisível, mas há uma lista. Então, tal pecado, esse já era, esse é exclusão. E aí entra no que o irmão Anderson falou, nem vai conversar com a pessoa, não vai saber o que está acontecendo, se realmente é aquilo que está acontecendo. E aí simplesmente a postura é, não, porque o irmão fulano de tal lá, o diácono da igreja falou, então aí o pastor, né, com medinho do diácono, tem que agir como de, que negócio é esse? Que pastor frouxo é esse? Dá licença para mim. Então não tem uma lista de pecados. O que vai levar à exclusão é falta de arrependimento. E falta de arrependimento entrou em todas as instâncias. Houve a procura particular lá da irmã Rose com a Valquíria, que hoje foram pegas para Cristo. Foi lá, houve o arrependimento, acabou. A irmã Rose vai ali, como mulher santa de Deus, vai abençoar, vai ajudar a irmã Valquíria nesse processo de restauração, de abandono da prática, de abandono do pecado. Não ouviu a irmã Rose vai levar 2 ou 3 pessoas maduras, né, para acompanhar, para, olha, me ajuda lá, nós queremos ver a restauração, está acontecendo isso, assim, assim, assim. Vai lá, foram lá, irmã Valquíria, opa, o negócio está ficando mais sério. E se arrepende. Acabou, morreu o assunto, e sempre atrelado isso a este acompanhamento, não é simplesmente, eu me arrependi, ok. Não, vai haver o acompanhamento para que esse arrependimento, de fato, seja demonstrado. Não ouviu essas 3 testemunhas? Diz-o a igreja, são os passos que Jesus recomenda. Então, vamos chegar, irmãos, irmã Valquíria, assim, 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 mas ela cai em si, irmãos, eu estou arrependida. Eu preciso de ajuda. Só que quem em sã consciência, nós, seres humanos, com a nossa tendência de sermos, né, elevados, vai ter chegar a esse ponto, né, de humildade, de chegar diante de uma igreja, irmãos, eu errei. Eu preciso de ajuda. Isso é muito humilhante. A gente não quer isso para a gente. Só que é isso que traz saúde. É isso que vai trazer restauração, humilhação, reconhecimento de pecado, arrependimento. Seja ele qual for. Seja ele qual for. E aí entra na questão do confessar a culpa uns aos outros, né, que a gente, num sentido mais amplo, né, pode ter relação com isso.
Então, não tem essa lista. Outra pergunta aqui, do irmão Anderson Gomes. Pastor, é pecado um pastor chamar um irmão que é de outra igreja para congregar a igreja que ele está? Não posso chamar isso de pecado. Entra na questão também, no meu ver, antiético. É antiético eu chegar lá, vou ficar pescando em aquário, vai ganhar alma, meu filho. Vai ganhar alma, não sei se é simplesmente aqui uma, como fala? Uma suposição, né? Se ele está usando aqui de uma suposição, ou se está acontecendo aí. Irmão Anderson, se você estiver sendo assediado, é só me procurar que eu estou aqui, tá bom? Que eu sei como resolver isso rapidinho. Se estiver sofrendo assédio, fala aqui com o seu pastorzão, que a gente resolve isso aí rapidinho. Falar que é pecado, né? Mas é, no mínimo, antiético, né? Então, eu chegar, né? Eu sei que a pessoa é membro de uma outra igreja, e eu simplesmente, olha, vem para cá, né? Aqui eu vou te dar um chocolate. Aqui você vai ter o cargo tal. Que você vai ser o líder não sei das quantas. Para com isso. Treina os seus. Treina os de casa. Enfim, segue o jogo. Minha mamãe aqui comentando, Deus não mede nossos pecados. Qualquer pecado interrompe nossa comunhão com Deus. Tudo que Deus precisa para nos restaurar de qualquer pecado é o arrependimento. Após isso ter sido feito, entre a pessoa e Deus, certamente haverá demonstração aos outros. Né? Quando eu me arrependo, primeiramente, como eu falei, sempre, todo pecado fere o coração de Deus, não importa a intensidade ou o tamanho que a gente dê a este pecado, ele fere diretamente o coração de Deus, o coração de Jesus. Então é a Ele, em primeira instância, que nós devemos suplicar perdão. E se há outras pessoas envolvidas, eu devo ir a essas pessoas, né? No encontro de casais, a gente citou alguma coisa a respeito de perdão, e a gente relacionou, por exemplo, numa briga de um casal, está lá dentro do carro, e o casal discutiu lá, o marido xingou a mulher de tudo que é coisa, mas ele cai em si e se arrepende. Primeira coisa, pedir perdão a Deus. Pedir perdão à esposa, mas também pedir perdão aos filhos. Os filhos presenciaram tudo aquilo. Então veja como que a extensão do pecado, ou a extensão do nosso arrependimento, da nossa confissão, é extensiva a quanto se estendeu este nosso pecado. Tá? Então, todo pecado deve ser confessado a Deus e confessado ao outro também, para que haja esse arrependimento, tá? O irmão Anderson respondeu aqui, é suposição, pastor. Ainda bem, Anderson, ainda bem. Deus abençoe, obrigado pela pergunta. Olha o outro Anderson aqui, também. Eu falei, eu não vou dar aula de hoje. Pastor, Gálatas, quando nós falamos muito de pecado, pastor, nós não conseguimos, como membro da igreja, membro do corpo de Cristo, às vezes definir o que é pecado, né? Isso eu não estou falando para a igreja, estou falando para mim, né? Gálatas 5 diz assim, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, se eu peco, acredito que eu dou alguns passos para trás na minha fé, né? Porque se Cristo me libertou, né? E se eu não está havendo arrependimento, alguma coisa errado há comigo, né? Aí sobre pecado eu fico pensando muito, para que Deus tenha misericórdia de mim, da minha vida exclusivamente. O pastor disse algo muito importante aqui, que a salvação é individual. Eu sou salvo, mas talvez a minha esposa não esteja assim, lutando pela santificação e valorizando esta salvação. No mesmo capítulo, lá no versículo 19, diz assim, ora, as obras da carne são manifestas. Então aqui está os pecados, creio eu, né? Se eu estiver errado, algum irmão pode me corrigir.
Ora, as obras da carne são manifestas, 2 pontos: imoralidade sexual, impurezas, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti. Aqueles que praticam as coisas não herdarão o reino do céu. Então aqui está dito para mim. Quero só expor algo, pastor, que quando eu brigo com a minha esposa, ou minha esposa briga comigo e não há arrependimento antes do sol se pôr às nossas cabeças, Deus não escuta minhas orações. Então eu posso continuar orando. Se não haver arrependimento deste ato de briga, de contenda dentro da minha casa, Deus não vai escutar minhas orações. Assim sendo, quando eu me arrependo perante Deus, Deus assim volta a escutar as minhas orações. Então há um perigo aí, né? Então quando se fala de pecado, Gálatas 5:19, né? Ele vai descrever uma relação de pecado que eu não posso praticar. Fofoca, ciúmes, orgia, libertinagem. E toda essa lista aqui, vindo para essa questão que a gente está tratando, trazendo, né, para o contexto que nós estamos tratando, né, de disciplina eclesiástica, existe a possibilidade de um crente não pecar, ficar isento de pecado? Há uma linha teológica que defende isso. Eu não sei da onde tira essa ideia, né? Não sei onde coloca os versículos que mostram claramente que nós permanecemos com a nossa natureza carnal, com a nossa velha natureza, que é pecaminosa. O que a Bíblia vai dizer é que o verdadeiro salvo, ele não vive na prática contumaz do pecado. O pecado não vai ser um hábito na vida do salvo. Vai ser, como a gente costuma dizer, né, um acidente na vida do salvo. Então, um salvo, ele pode em algum momento cometer alguma imoralidade sexual? Se é salvo, vai se arrepender, abandonar. Pode cometer impureza, libertinagem, algum tipo de idolatria. E idolatria a gente resume só, não, mas eu não tenho nenhum santo, né, nenhuma imagem. Seu marido pode ser alvo de idolatria, sua esposa pode ser um alvo de idolatria, seu dinheiro, seu carro, sua beleza, a comida, a roupa, coisas que se tornam ídolos em sua vida. É aquilo que faz, às vezes a gente usa a expressão, né, que idolatria é colocar algo no lugar de Deus. Às vezes não é necessário colocar no lugar de Deus. O fato de dividir lugar com Deus já se torna idolatria. Não, pastor, mas eu tenho lá o meu carro, eu não coloco ele no lugar de Deus. Mas você está dividindo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Isso também é idolatria. Tá? Então, podemos cometer isso também, feitiçarias, inimizades, rixas, enfim, tudo isso aí. E é interessante que Paulo, né, vai estender a lista, no versículo 21, coisas semelhantes a estas. Parece que dirigido, orientado pelo Espírito Santo que foi, né, o Espírito Santo já onisciente, sabedor de todas as coisas, saberia que há muitas coisas que hoje nós temos que não estão nessa lista. E aí coloca aqui, coisas semelhantes a essas, que podem acontecer. E hoje a gente tem tantas coisas absurdas que não estão nítidas, assim, não estão com todas as letras nessa lista, mas que são coisas semelhantes a essas coisas e que precisam ser tratadas como pecado. Tá bom? E aí a gente vai em frente. Irmã Valquíria? Eu só ia comentar, acabou que o senhor já explicou também. Eu ia fazer a mesma, parece uma pergunta besta, bobinha, mas eu ia fazer a mesma pergunta que a irmã fez aí.
Porque está tudo muito explicado, mas a impressão que dá é que os únicos pecados que precisam de disciplina é fornicação e adultério. A impressão que dá é isso, a mentira, a fofoca, às vezes eu faço um comentário da vida do irmão ali que gera aquela confusão. Ah, não, é mania dela de falar dos outros. Mas é uma pergunta, às vezes, muito pertinente, porque dá a impressão que o único pecado que precisa de tratamento é fornicação e adultério. E a gente esquece de todo o resto que o senhor e o irmão comentou ali. E você tocou num ponto, Dalit, né? Não, isso aí é uma mania da pessoa. Se é uma mania, se é um hábito pecaminoso, precisa rever se é salvo um cidadão desse, que vive habitualmente, mas é só um pecadinho. Fofoca santa, né? A fofoca, não existe fofoca. Fofoca é fofoca. Que pode gerar tanto, ou quem sabe até mais prejuízo, e tanto prejuízo quanto um adultério, contra um homicídio, como um homicídio, enfim, causa danos. Né? E quem já foi vítima de fofoca sabe muito bem do que eu estou falando. Como isso arruina, acaba com a pessoa. A pergunta é tratado como pecado? Geralmente. É tratado dessa forma? Não, vamos... E deve ser tratado como tal. E se não há arrependimento, vou usar a Dalit porque ela que deu a sugestão. A Dalit não para de fofoca. Já foi lá, né? A Nilce já chamou a atenção. Aí a Nilce não conseguiu. Peraí, vamos chamar o pastor, porque não dá. Essa menina não para de falar mal dos outros. Só vive fofocando, só fofocaiada para lá, para cá. Foi lá, não ouviu. Estou falando do procedimento bíblico, como deve ser feito. Irmãos, olha, e aí, irmã Dalit? Você está falando, está agindo assim, está repercutindo na igreja. A igreja está sentindo a repercussão disso. Houve arrependimento, vamos tratar isso, vamos limpar essa boquinha. Né? Não houve arrependimento, vai ser excluída por fofoca. Já pensou chegar aqui, a esse ponto, de alguém ser excluído por fofoca? Imagina a dimensão, a proporção que essa fofoca tomou para chegar nesse nível, né? Vai ter gente que vai estar agora nesse momento me crucificando. Nossa, mas por causa de uma fofoca, não toma cuidado não para você ver onde você vai parar. Então, eu ia falar uma coisa assim, nesse sentido, porque às vezes a pessoa confunde o erro com a personalidade, né? Eu tenho uma personalidade forte, esse é meu jeito. Mas, segundo a Bíblia, Jesus, Deus, o Evangelho também muda essa pessoa. A personalidade forte, com certeza, que é aquela pessoa que fala toda vez, eu falo a verdade na cara da pessoa, não levo desaforo. A minha pergunta é, pastor, está relacionada a joio que vão permanecer na igreja? Não tenho como te dar essa resposta, eu não sei. Se for potencialmente, potencialmente pode ser, a gente só quer dizer, eu afirmar. Mas o joio seria aquela pessoa em que o erro dela não é manifesto, não é trazido, não é descoberto. Eu fico um pouco em dúvida com relação a isso, né? De dizer que alguns joios estão realmente no meio da igreja. Na parábola contada por Jesus, ele faz essa distinção entre essas duas sementes, e ele vai mostrar que somente quem tem esse poder de fazer essa distinção, né, e são realmente sementes muito parecidas. A diferença é que o trigo, quando você, não sei qual é a expressão que fala, tritura, enfim, ele tem de fato alguma coisa dentro. O joio, ao você fazer o mesmo procedimento, não tem nada. Ele simplesmente esfarela e não tem nada dentro. Só que elas crescem e são muito semelhantes. E só quem de fato conhece é que vai conseguir fazer. Peraí, esse aqui é joio, não serve para nada. Esse aqui é trigo, E quem vai fazer essa colheita
são os anjos quando da vinda de Jesus, né? O que a gente tem, os recursos que a gente tem à nossa disposição, é o que a gente está vendo, é o que a gente está ouvindo, e o que a gente está percebendo pelo cérebro que Deus nos deu, o bom senso que Deus nos deu. E aí a gente vai usar textos como pelo fruto se conhece a árvore, então é o que a gente está vendo, a gente é orientado por isso, pelo que a gente está vendo, pelo que a gente está ouvindo, e aí vamos usar de bom senso. Espera aí, vamos corrigir isso. Você quer corrigir? Vamos caminhar junto. Não quer corrigir? Aí tem todo esse processo e pode ser uma demonstração que é uma pessoa não regenerada, uma vez que não quer o arrependimento, que não busca o arrependimento, que não busca a restauração, é um forte indício de que não foi um regenerado, porque o regenerado, ele vai buscar a restauração, ele vai arrepender-se. Talvez seja anos para que caia em si. E aí eu gosto sempre de fazer a ligação com a parábola do filho pródigo. Não diz quanto tempo aquele filho levou para cair em si, é o termo que o texto usa ali, que ele caiu em si, quando ele se viu lá com vontade de comer lá a lavagem de porco, ele, peraí, o que eu estou fazendo? Caiu em si, diz as Escrituras. Mas não diz se foi no mesmo dia que ele saiu de casa. Minha mãe me disse, filho, vem cá. Não, não é isso não. Não diz se é no mesmo dia. Meu Deus. Esquece, edita. Não disse se foi no mesmo dia. Ele saiu de casa e naquele dia ele gastou tudo, ficou sem amigos, ao ponto de ficar com vontade de comer lá a lavagem do porco. Não disse se foi no mesmo dia. Não disse se foi uma semana, não disse se foi um mês, não disse se foi um ano, se foram vários anos. Disse simplesmente que ele caiu em si, que o lugar dele era na casa do Pai. Eu vejo uma semelhança muito grande nessa parábola contada por Jesus, onde a gente pode fazer várias aplicações, mas nessas aplicações o Pai sempre vai representar uma figura, Deus. Não tem como colocar outra figura nesse lugar. Essa é a figura de Deus. Como Ele trata a um filho. Ele está sempre de braços abertos esperando, independente do tempo que seja. E a liberdade que o pai trata, né, aquele filho, é isso que você quer? Então vai. Já, obviamente, sabendo que o filho ia quebrar a cara. Mas sim, Deus também, conosco. Ele vai dando linha no pipa. Vai, é isso que você quer? Vai. Só que chega uma hora que a rédea segura. Opa, é até aqui que você vai. Então, quando há genuína regeneração, o Espírito Santo faz esse trabalho, né, eu tenho o Espírito vai me mostrar que eu estou errado. É impossível um genuíno regenerado ficar na prática contumaz de um pecado sem arrependimento. O Espírito Santo trabalha, né, mesmo nas suas andanças pela vida, né, o Espírito Santo que habita ele vai trazer este alerta, esse sentido de alerta. Pode falar, irmão. Pastor, não sendo inconveniente, mas aproveitando a liberdade ao Espírito Santo, o que a irmã falou aqui atrás tem um peso gigantesco. E eu buscar a Deus, e sempre nas minhas orações eu peço para Deus tirar de mim o joio. Tirar de mim o joio, né? Porque é necessário. Fui salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e agora eu devo viver uma vida em santidade. E a santidade vem do próprio Espírito Santo, né? Respondendo, não sei, pastor, ou ajudando a irmã nessa pergunta de trigo e joio, eu pensava que o Salmo de número 1 era para aqueles que viviam fora da igreja. Muitas vezes eu pensava isso. O ímpio é aquele que não conhece a Cristo. E aí eu venho nessa caminhada que Deus vem nos ensinando e percebi que não é dentro do seio cristão, né? Diz Pode assim, acontecer. Não sei se eu posso responder a pergunta da irmã. Salmo de número 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores,
nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que faz prospera. A segunda parte do Salmo, o ímpio, o joio. Não é o caso do ímpio. São como palhas que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunhão dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho do ímpio leva à destruição. Ou seja, o versículo 5, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunhão dos justos. Devo correr, não que eu não seja um pecador, mas não devo ser um pecante. Porque aqui está bem esclarecido. Não viver na prática, né? O genuíno regenerado, o Espírito Santo o leva a esse sentido da santificação, né? A santificação é um ato contínuo, né? na nossa vida, é um trilhar, né? Como se fosse uma escada, né? Onde você vai subindo degrau a degrau. Pode acontecer, né? De você desce, não, mas eu vou subir de novo, eu vou caminhar rumo a essa santificação. Isso nós devemos buscar, né? Buscar a santidade, a santificação de vida. Não buscar, como alguns usam a expressão, né? Eu vou buscar o Espírito Santo. Quem busca o Espírito Santo é quem não o tem. Então, você está, pedindo a salvação. Se você não tem o Espírito Santo, se você precisa buscá-lo, é porque você não tem. Então, você precisa reconhecer que é um pecador, crer em Jesus para a obtenção do perdão pelo seu pecado e confessar isso diante de Deus, e aí você é regenerado, ok? A irmã Ana Prado, comentando Gálatas 5:22, fala que a pessoa tem que ter domínio, né? Mas fala do fruto do Espírito, né? Então, em contrapartida, aquela lista que está lá no versículo 19, que foi lido pelo irmão Anderson, né? Em contrapartida a isso, há o fruto do Espírito, que é o que o genuíno cristão vai produzir. Não que ele esteja impedido de cair, de pecar, de ceder em um momento à tentação, mas o fruto do Espírito, aquilo que está em seu coração, vai ser sempre amor, alegria, paz, e por aí vai, aquelas 9 características aí descritas, né? E já que saiu aqui da lição aqui, não saiu da lição, né, mas do que eu tinha programado para hoje, esse texto de Gálatas aqui que foi lido, né, desde lá do começo, versículo 1, né, e aí uma expressão que normalmente, às vezes a gente vê pessoas falando isso dentro da igreja, mas eu sou livre em Cristo. Ok, mas o que é liberdade? E quando a gente lê o texto, né, e vê o contexto, né, o versículo 1 vai dizer, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. A quem Paulo está falando aqui? Por isso que eu falo sempre da questão de olhar o contexto. A quem Paulo está se dirigindo? A igreja na Galácia, aos Gálatas, que era uma igreja composta por quem? Judeus, pessoas que praticavam o judaísmo antes de se converterem ao cristianismo. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, não voltem para o judaísmo, não usem da liberdade que vocês têm para voltar às práticas do judaísmo, vocês não precisam mais disso. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele vai mais à frente, né, vai dizer no versículo 13, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Ele de novo afirma, vocês foram chamados à liberdade, vocês não precisam ficar presos a essas coisas da lei. Vocês não precisam ser religiosos. Não foi para isso que Cristo os chamou. E aí vai dizer, mas usem a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Então, liberdade, ele está associando aqui, liberdade não é fazer o que eu quero. Não é fazer o que me dá na telha. Isso é dar ocasião à carne. E se a gente der ocasião à carne, olha, ela pinta e borda com a gente. Esse é o seu pior inimigo, a sua carne. Pior do que o diabo. Pior que o mundo. Seu pior inimigo é você mesmo, é a sua carne. E Paulo chama essa atenção aqui. Não use a liberdade que você tem para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. E aí no fruto do Espírito, qual é a primeira característica desse fruto?
amor. O fruto do Espírito é amor. Tudo está com base no amor. Sem o amor, tudo desestruturado. As outras coisas não serão possíveis. Tempo na igreja, eu nunca vi ninguém chegar e falar assim, porque vai sair, né? Mas já chegou uma pessoa para mim para falar mal do filho pródigo. A falar que o filho pródigo não voltou porque... Ele voltou porque acabou tudo, porque ele estava comendo. Aí eu falei, mas você está falando mal de uma pessoa que não está nem aqui para se defender do filho pródigo. Olha até onde vai a maldade do coração da pessoa, de arrumar justificativa sempre, entendeu? Pro não acreditar naquilo que Deus pode fazer. E sim arrumar justificativa para a maldade do coração, para fazer a fofoca, para falar do filho do Pedro, e próprio Saulo, quando era Saulo, né? Então, a maldade realmente era bastante. Pois é, a gente pode usar outros exemplos, né? O exemplo de Pedro, como a irmã falou, com o de Judas Iscariotes. Ambos transgrediram a lei de Deus, ambos transgrediram a Deus, ambos cometeram pecado, né? Pedro, ao negar Jesus, é um pecado isso. E que pecado, né? Negou ali, estava negando a Cristo. Qual a diferença entre Judas e Pedro? A palavrinha que tanto a gente está falando aqui, arrependimento. Judas poderia ter a mesma oportunidade, ele tinha a mesma oportunidade de se virar, cair em si e ir até Jesus e dizer, eu me arrependo. Ele foi procurar Jesus? Ele vai diante daqueles fariseus que haviam pago as 30 moedas de prata para ele. Ó, estou arrependido. Jogou as moedas. E o maior ofendido não foi procurado. Deus. Que Jesus é Deus. Se você não sabia disso, Jesus é Deus. E tudo que Jesus faz é obra divina. Jesus é chamado de Deus porque tudo que ele faz é dirigido por Deus, é orientado por Deus. Ele tem os mesmos atributos. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é eterno. Jesus não passou a existir no ventre de Maria, ele existe de eternidade a eternidade, porque ele é Deus. Então, quando fala lá, né, Romanos vai dizer, né, que nada pode nos separar do amor de Deus, ali está Cristo também, porque Jesus é Deus. E a liberdade a que nós somos chamados, diz o texto, não é para ser usada como ocasião para a carne. Pedro pecou, Judas pecou, o que os diferencia é o arrependimento. Pedro arrependeu-se, e vejam quem Pedro se tornou após o seu arrependimento. E veja que houve um processo na vida de Pedro, de Jesus o confronta ali. Quantas vezes ele negou a Jesus? E depois, quantas vezes Jesus vai perguntar para ele, Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. Pedro, tu me amas? Até que Pedro, eu imagino ele em lágrimas, eu fico imaginando a cena, Pedro em lágrimas, diante de Jesus. Jesus, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Até eu chorei aqui quase. E é isso que é necessário na minha e na sua vida, chorar nos pés de Jesus. A aplicação, como eu falei, né, usou o filho pródigo, né, mas foi só porque eu posso fazer várias aplicações. Ok, é uma aplicação, pode ser aceitável,
por que não? Né? Não, mas foi só quando ele foi no fundo do poço, e louvado seja Deus pelo fundo do poço. Ainda bem que teve um fundo do poço, que levou esse filho ao arrependimento. Agora, imagina se ele chegasse lá no fundo do poço, e mesmo assim, eu vou comer dessas bolotas, quero saber nada de meu pai. Minha vida, essa liberdade que eu tenho é muito melhor. Poderia ser o prosseguimento da história, da parábola, né, de Jesus, mas louvado seja Deus, não foi esse o desfecho da história. Ele ali, nesse processo de arrependimento, ele decide, ele toma a decisão. Eu vou me levantar e ir ter com meu pai. Ele poderia ter ficado simplesmente na decisão, mas ele tomou atitude. Decisão sem atitude não quer dizer absolutamente nada. Não adianta nada a fé sem obras, exatamente. Não adianta nada você ficar aí sentado no seu sofá, ou você sentado no seu sofá, dizendo, eu preciso fazer isso. E não dar passos para isso. Não, eu preciso ser um melhor crente. Qual é o lugar melhor para ser crente? Para se tornar um melhor crente? Comunhão com outros crentes, que são falhos, assim como você é, mas que vão te ajudar a exercitar o fruto do Espírito. É fácil eu ter amor, alegria, lá no meu cantinho, ninguém está mexendo comigo. Se Cristo instituiu a igreja, ele tinha propósitos com isso. O propósito primordial, proclamar do seu amor. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Mas ele queria ele quer nos tornar, já nos dizeres que foram já colocados aqui, crentes espirituais. Pessoas cada vez mais próximas, mais semelhantes a Jesus. E como nós vamos praticar uma semelhança a Jesus se não estivermos juntos? Né? Então, por isso a importância da comunidade, né? Do culto comunitário. Isso é de fundamental importância para a minha vida e para a sua vida. É isso aqui, que nos faz crescer. É isso aqui. É isso aqui. Então, que a gente valorize cada vez mais a comunidade, né? O culto comunitário, o culto público comunitário, tá bom? A irmã Marlene Lopes aqui parabenizando os irmãos pelas perguntas que estão fazendo e pela resposta que o nosso pastor está dando. Opa, então tá bom. Infelizmente, irmã Márcia Arantes, infelizmente muitas vezes nos comportamos como o irmão do filho pródigo e não nos alegramos pela sua volta e queremos talvez apontar o irmão por anos e anos. E a gente tem essa facilidade em ser implacável com o pecado do outro. A gente tem essa... Aí é o que Mateus 7 vai dizer, né? A gente tem com uma trave desse tamanho no olho, e aí vem um cisquinho, olha lá o que a Valquíria está fazendo, miserável, pecadora, atira pedra, para longe de mim, para longe de nós, enquanto eu estou com uma trave, uma árvore no meu olho e não me arrependo, não me humilho diante da presença de Deus. Deus, me ajude para que eu possa ajudar a Valquíria. Senhor, eu tenho esse pecado, eu tenho essa falha, eu preciso de ajuda do Senhor, mas eu estou vendo que a irmã Valquíria está indo por um caminho igual, semelhante ao meu, ou até mais perigoso, mas eu tenho recursos para ajudar. Me ajuda a ajudá-la. É o que a gente tem falado aqui, da igreja ter essa maturidade, de tratar as coisas no âmbito pessoal, no âmbito pessoal.
Isso é disciplina bíblica, isso é disciplina eclesiástica. É pegar lá a Dalet fofoqueira e tratá-la ali no âmbito pessoal. Alguém que está vendo, olha, você está se prejudicando, prejudicando o irmão que você está atacando e está prejudicando a igreja. E onde há esse tratamento, morre o assunto. E vai ser perceptível para aquele que está sendo, aquele que foi ofendido. Poxa, a Dalet parou de falar mal de mim. O que será que aconteceu? Olha, Deus deve ter pesado a mão ali, hein? Olha, eu sou um queridinho de Deus. Não, não é nada disso. É que está sendo tratado. E às vezes a gente fica cheio desse sentido de querer julgar, de querer incriminar, de ser ali implacável com as pessoas, e aí diz, será que o pastor não está vendo isso? E está sendo tratado. Só que para todo o processo, as pessoas reagem diferente. Falei aqui, não sei se foi em alguma das mensagens, né? Por exemplo, alguém que chega, se converte, né? E está com um maço de cigarro, ele vem com um vício do cigarro, por exemplo. Quantas histórias, né? Já ouvi de gente que aí aceitou a Cristo, acabou o culto, toma aqui, pastor. Eu lembro de um pastor contando que uma ocasião dessa, né? O indivíduo recebeu a Cristo e estava com um maço de cigarros e falou, toma, pastor. Ele falou, não, é seu. É seu. E aí ele viu que o indivíduo foi lá e jogou no lixo. A pessoa decidiu quero abandonar isso, não faz parte. Há outros que vão ter um processo mais difícil para isso, né? Aí entra a questão química, né? Biológica de cada um também, né? Pois não, irmão Salvador, e a gente conclui aqui. Pastor, sobre esse assunto aí do filho pródigo, uma vez eu vi uma mensagem sobre o irmão do filho pródigo, esse irmão que, então, o pregador dizia assim, enquanto o pai com todo amor esperava o filho, e com toda certeza ele pedia a Deus que o filho voltasse, o irmão era desprovido de amor. É bem possível, né, que ele pensava assim, está consigo, deixa um dia esse cara vai aparecer na porta aí, bem capaz, né? Enquanto o pai esperava com amor, com alegria, assim, olhava, é bem capaz que esse filho pensava assim, um dia tem certeza que esse cara vai aparecer aí pedindo dinheiro de novo, querendo voltar para casa de novo. Então, era exatamente a prova daquela falta de amor, né, daquele irmão. A Bíblia não fala, me parece que não fala, né, se ele acabou entrando, mas fala que ele não entrava, né, não entrava. O pai dizia, filho, você está comigo e eu te dou, o que é meu é teu. Está na cara que o pai era um pai legal para ele, como diz hoje em dia, né? O pai era um pai legal para ele, bonzinho, amoroso, mesmo assim ele fez todo esse papelão, né, toda essa... E no meio das igrejas também, das igrejas é bem possível que aconteça isso, né? Fulano está sendo muito bajulado, estão tendo muita paciência com essa pessoa. Então, que Deus abençoe, que sempre haja esse amor nas igrejas e nunca agir como aquele irmão do filho pródigo agiu. Não ser implacável, né? Não ser implacável com o pecado de outros, lembrando que nós também pecamos. Então, lembre sempre de Mateus capítulo 7. Você tem uma trave e às vezes seu irmão tem apenas um cisco e você está conseguindo enxergar o cisco no olho do outro e não vê a trave que está te incomodando tanto, atrapalhando tanto a sua vida. Então, que façamos isso.